A ocultação do nome do Eterno de seu Filho, história que nunca te contaram. O nome do Criador e de seu Filho através da sua palavra, baseado na mentalidade histórica judaica do povo antigo, e por revelação divina, pesquisador e apresentador Edmil Silva. O nome do Criador e de seu Filho. Para o Criador criaram Yehová, que é Jeová, Yahvé, Javé, Yavá, Javá, Yahweh, 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 Alá, Senhor e Deus. Para o seu Filho criaram Yehoshua, Yahushua, Yahshua, Yahusha, Yahoshua, Yeshua, Jesus e Jesus. E por fim acrescentar o Cristo para dar ênfase ao nome de Jesus. Qual desses não levará você à salvação? Bem pensar, né? Se são tantos nomes, qual desses nomes levará você à salvação? O Criador diz que só tem um e a glória dele não dará outro nome, no seu dele próprio. Os nomes consistem em várias pronúncias através da transliteração errada dos outros para outros idiomas pelos tradutores da época antiga aos nossos dias. Para que você possa entender como tudo começou, fique atento para as demais formas de pronúncia para ocultar o nome do Criador e de seu Filho. Que tipo de espírito o povo está adorando, fazendo semelhante ao Altíssimo? Que tipo de espírito o povo está adorando? Que tipo de espírito estão adorando? E por que o espírito de hoje, ao se manifestar dentro da igreja, não fala o seu nome? Por que ele não fala o seu nome? Que antigamente, na antiguidade, o Criador falava o seu nome através do profeta. Então, tudo que vinha do profeta, ele diz assim, falava o nome do Criador e profetizava. E hoje em dia o Espírito não faz isso. Por quê? Por que a Sociedade Bíblica do Brasil retirou o nome Jeová e Javé das Sagradas Escrituras desde 1999? Porque depararam que são nomes de demônios. Aí tiraram as Sagradas Escrituras e fizeram o pior ainda, colocaram o Senhor e Deus. As testemunhas de Jeová, ao perceberem que o nome do Criador conta no povo conforme a passagem bíblica, em pleno 2017 já se encontra em seu rodapé os nomes em hebraico dos personagens bíblicos. Veja que a nossa linguagem eles querem dizer Elias, mas não tem nada a ver. No hebraico é Eliyahu. Mas será se Yahu é o nome do Criador? Vamos ver adiante. O que é transliteração e tradução? Transliteração é para nomes e tradução é para coisas, objetos, enfim. Então, a transliteração para nome é o ato e feito de transliterar nomes próprios de pessoa, isto é, o som, a fala, a pronúncia de um nome tem que estar de acordo com a apresentação gráfica, que é a letra do alfabeto do idioma de destino. Representar o caráter do vocábulo por caracteres diferentes correspondentes ao vocábulo a outra língua. Isso está no dicionário Aurélio. Veja que meu nome em português é Edmilson. Veja em hebraico como é Edmilson. Não se perdeu a pronúncia. Aqui esse daqui simboliza o E, tá aqui o D, o M, o pontinho aqui, que é o som do I, o L, o O, o L, o S, o O e o N. Tá aqui, ó. Todas as letras do hebraico. E olha meu nome, assim que eu sou chamado lá, não se muda nada. Yehonadav, olha aqui, Yehonadav, também em português, aqui em hebraico. Esse B aqui tem um som de V, quando ele vem com pontinho no meio, ele tem som de B. Então, geralmente, no meio da letra, ao final, ele tem som de V, esse B. Veja no grego como é que fica. Yehonadav, o nome, fica Ionadav, ou Ionadav. Quer dizer que o rei ele é ocultado do grego porque não tem som. Ele não tem representação gráfica. Tradução. O que é tradução? É a apresentação de coisas como objeto, palavra, regra gramatical, conjunto de elementos em seu significado por outro idioma. Quer dizer que a tradução é para coisa, objeto, regra gramatical, verbo, enfim, coisas. É como aqui, house, em inglês, a gente chama casa, moradia. Isso que é tradução. Book, em inglês, aqui para nós é livro.
Enfim, assim vai indo. Então, a transliteração é para nome, tradução é para regra gramatical, palavras, enfim, objeto. Isso que é. Então, transliteração é para nomes. Veja que a editora Vozes fala. Dicionário Hebraico-Português, Aramaico-Português, editora Vozes, 2007. 20ª edição, página 7. Deixa o usuário a tarefa de transliteração de adaptação para o nome próprio. Quer dizer que ele deixa os outros transliterar, remetendo para algumas passagens onde consta o texto massorético. Foram várias tradições de nome próprio no Brasil que levaram a essa adaptação. Quer dizer que eles adaptaram o nome próprio do Brasil, nome português, dentro da palavra do Criador, que realmente não é o nome hebraico, como Maria, João, Pedro, Lucas, enfim. Tudo isso foi posto dentro da palavra do Criador, mas é mais uma não é nem transliteração, foi transposição de nomes. E observe que, ele ainda diz aqui, olha, observe porém que o mesmo nome próprio, quer dizer, Maria, João, Pedro, não se refere necessariamente aos mesmos objetivos, os mesmos nomes em hebraico, não se refere necessariamente, porque o nome da mãe de Salvador é Miriam, então o nome do pai do Salvador é Yosef, não é José. Eles colocaram os nomes quase aproximados. Então não se refere à mesma coisa. Como Miriam para Maria. Miriam, Maria, Maria. Se você for chamar Maria para Miriam aqui no Brasil, a Miriam, a Miriam não vai nem lhe olhar, porque você está chamando Maria. Nós estamos num mundo globalizado. Divindades espirituais de outros povos, em suas histórias semelham ao judaísmo. Veja aqui que a maioria, nas lendas, tudo se faz como o Criador em suas histórias, que criou os céus e a terra, possui tronos, são Elohim dos Elohims, principalmente Zeus, senhores dos senhores, reis, senhor dos exércitos, possui seguidores, tem espíritos como mensageiros, são poderosos, enfim, aqui vem dizendo uma narrativa que você encontra dentro das próprias lendas desses povos. Eles ensinam o caminho do bem e do mal, que é o céu e o inferno, enfim, tudo isso. Veja as divindades semelhantes em suas histórias ao Messias. Nasceram dia 25 de dezembro de uma virgem, tem 12 apóstolos ou profetas, fazem milagres, pregaram a salvação e morreram, ressuscitaram no terceiro dia, como conta em suas lendas, como Mitra da Pérsia, como Horus do Egito, como Krishna da Índia, Dionísio da Grécia, que transformou água em vinho, Atis Virginiana da Grécia. Então, todos esses espíritos, a história deles se assemelha com o judaísmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A transliteração tem que estar correta dos nomes. A pronúncia tem que estar correta. E observe muito bem que se colocar algum nome dentro da palavra do Criador que não seja do hebraico, os espíritos eles tomam posse desses nomes para se assemelhar ao Criador, fazer os mesmos sinais. Então os espíritos não perderam o seu poder, apenas foram maldiçoados. O Criador não tirou o poder desses espíritos, apenas eles foram maldiçoados. A ocultação do nome do Eterno era antiga, desde Abraão, Isaac e Jacó, até os nossos dias, não se ouve falar do nome do Criador. Se você diz que o nome do Criador é Deus, está enganado. A palavra Deus, você vai ver de onde vem. E o nome também de Salvador não é Jesus. Vocês vão ver muito bem. Isso daí Roma usurpou, jogou a verdade por terra e colocou os seus elementos pagãos dentro da palavra do Criador. A gente vai ver mais adiante. Então, Êxodo 6, 2 e 3, falou mais a Elohim, a Moshe, e disse-lhe, eu sou, tá aqui vamos ver se o nome do Criador é o tetagrama mesmo, ou quem está falando para Moshe aqui. Aparecia Abraham, Isaac e Jacó como todo-poderoso, mas pelo meu nome, está aqui o tetagrama, que realmente o nome do Criador não vem do tetagrama. A gente vai ver o porquê que surgiu o tetagrama, não lhe foi conhecido. Quem também está falando, quem é que está falando para Moshe?
E Yeshayahu 26:13, que eles querem dizer Isaías, que também não é o nome Isaías. Aqui o tetragrama é Elohim nosso. E outros senhores, que é o sacerdote, além de ti, tem domínio sobre nós, mas por ti só nós lembramos do teu nome. Então, quer dizer que os profetas que lembram do nome do Criador, só os profetas, porque o Espírito usa os profetas. Então, os sacerdotes fizeram de um tudo para ocultar o nome do Criador, para se perder no tempo, para ninguém blasfemar contra, para ninguém jurar em falsidade, enfim. Muitas coisas que a lei proíbe. Então, eles fizeram com que a lei vigorasse. Em Malaquias 1:6, o filho honra o pai. Aqui quem está falando aqui, a gente vai ver quem é. O servo ama, o servo ao seu, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está minha honra? Se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz aqui, a gente vai ver quem que está falando dos exércitos avós, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Ele está dizendo que os sacerdotes desprezam o nome dele. E vós, dizem, em que temos nós desprezar o teu nome? Quer dizer que o sacerdote desprezava para que o povo não venha blasfemar. Então houve muita coisa. A gente vai ver o surgimento do tetragrama, como é o nome do Criador, quem é que fala pelo Criador ao povo Yahudi. A ocultação do nome do Eterno seu Filho. Veja só como o nome já era antigo, a ocultação. E ele veio se revelar em Yeshayahu. Não, em Irmiyahu, aliás. Irmiyahu 11:19, aliás. Eu era como uma cordeira que levava matando, porque não sabia que maquinavam planos contra mim, dizendo, destruamos a árvore do seu fruto, cortamos a terra dos ventos para que não haja mais memória de seu nome. A intenção dos sacerdotes na época passada era fazer com que o povo não mais blasfemasse o nome do Criador, apagando de vez a pronúncia das Sagradas Escrituras por causa da lei. Vamos lá. Nome do povo na cidade, que faltou separar, mas não tem problema, mais em diante. Em Números 6:27 diz, assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, eu abençoarei. Quem colocou o nome nos filhos de Israel? Será se foi o Criador mesmo? Ou será se foi seu mensageiro? Irmiyahu diz, porque seria o homem surpreendido como poderoso que não pode livrar, mas pelo teu nome, mas tu estás no meio de nós, aqui o tetragrama, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Quem é que colocou o nome no povo e na cidade, a gente vai saber. Veja em Daniel 9:19. Está aqui o tetragrama, ouve, perdoa, atende-nos sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Elohim meu, porque a tua cidade e devoção são chamadas pelo teu nome. Pois é, então vamos ver quem foi que colocou o nome no povo e na cidade de Israel. Yeshayahu, todo aquele que é chamado pelo teu nome, que criei para a glória, pelo meu nome, aliás, que criei para a minha glória, que formei e fiz. Quem foi que falou isto aqui para Yeshayahu? Quem se manifestava aos apóstolos, aos profetas, aliás, prevendo muito antes de ser apagado o seu nome na terra dos viventes, ele nomeou seu povo com sua identidade. Vamos lá. Agora que a gente vai saber quem é quem. O nome do Criador. O nome do Criador constitui somente de duas letras. Iá, no hebraico, que é Yud e Uri, letras no mundo judaico. Ele foi representado por um querube na terra por seu nome ser verbo. Quer dizer que o nome do Iá é verbo, significa sou, ser presente, ser de existência. Os Yahudim, tá? Os Yahudim passaram a chamá-lo de Yahu. Veja que os Yahudim passaram a chamar de Yahu. O querube que veio representar o Iá, os Yahudim passaram a chamar eles de Yahu. Isto é, acrescentaram a terceira letra, que é o Vav. Então ele veio com a letra Yud e Re. Aí os Yahudim viram que só significa eu sou.
Então acrescentaram a letra Vav para ficar eu sou o que sou, o significado. Olha, eu sou o que sou. Yahweh significa sou o que sou. Sendo assim, foi posto como lei nos nomes do povo da cidade. Então o querube, que veio representar o Criador, ele veio com o nome Yah. Só que o povo não se contentou porque significa sou. Então o que aconteceu? O povo acrescentaram no nome dele e começaram a chamar de Yahweh. Então ele determinou, o querube determinou que o nome dele seja posto no povo e na cidade de Israel. Por isso que a gente vê o nome Yeremiahu, Matitiahu, Yohanan, Yahuhanan, enfim. A gente vê esses nomes. Então, com o passar do tempo, para não jurarem falsidade ou blasfemar, os escribas e os sacerdotes e professores da lei acrescentaram a quarta letra para ficar o tetagrama. Então, a quarta letra, que foi o rei, no final, eles acrescentaram os escribas e sacerdotes para o povo não vir blasfemar o nome do Yahweh, onde passagens dando passagem para outras deidades a ser adoradas, se fizeram semelhante ao Altíssimo. Então, daí, quando acrescentaram o tetagrama, quando acrescentaram a quarta letra, ele fez o tetagrama. Aí deu passagem para outros nomes da deidade, se manifestaram para fazer sinais semelhantes ao Criador. Aqueles nomes que nós vimos já que passou, que nós vimos como Jeová, Yahvé, enfim, Yahweh, Allah, tudo esses daí, esses nomes que nós vimos lá, o tetagrama deu passagem para esses espíritos se tornar semelhante ao Altíssimo. Então, Irmiarro diz, quando acrescentaram a quarta letra, o espírito do Iarro fala, que é o querube, e mudaste, porém, profanaste meu nome, fizeste voltar cada um a ser escravo, a cada um sua escrava, que deixar ir livre a vontade deles, sujeitando a nova servidão. Então, observe só, quando acrescentar o nome do Criador é Iá, o nome do querube que veio representar o Criador na face da terra foi chamado de Iarro, e a quarta letra do que foi acrescentada se tornou o tetagrama, que a quarta letra foi acrescentada pelos sacerdotes na época para ocultar o nome do Criador. Então Iremiarro diz, mudaste, porém, o querube diz através de Jeremias, diz, mudaste, porém, profanaste meu nome. Entenderam agora? Vamos lá. Veja que Daniel fala aqui, 9:15. Na verdade, Senhor nosso Elohim, que tiraste teu povo da terra do Mitzrayim com as mãos poderosas, e te adquiriste nome como hoje se vê. Quer dizer, Daniel está confirmando aqui que ele adquiriu nome para ele, porque o povo que deu nome para ele, Yahweh. Então ele o povo deu para ele o nome Yahweh. Além de chamar de Yah, ele passaram a chamar de Yahweh. Por isso que em várias passagens do Tanaka, quando a gente lê, a gente vê essa fase assim de dizer Yah é Yahweh. Yah é Yahweh. Entenderam? Aí vai indo. Sempre Yah é Yah, Yah é Yahweh, Yahweh é Yah. Então o querube está dizendo que é o Criador, ele está simbolizando o Criador. Ele veio implantar a lei, ele veio implantar tudo. Então o querube que gostou de sacrifício, gostava de sacrifício para o perdão dos pecados das pessoas. Entenda que o Criador, Iá, que fez os céus e a terra, ele é vida. Então, dentro das escrituras, a gente vê a palavra do Criador, Iá, e as palavras do querubim, que são muitas, Iá. Então, a gente vê essa contradição de coisas, de palavras lá. Quando a gente vê que ele é bom, isso, aquilo, quando demora lá, a gente pega em passagem que ele matou determinadas quantidades de população, de pessoas, que ocasionaram o pecado. Que o Criador, na verdade, dos céus e da terra, não mata, ele é a vida. Entendeu? Ele é a vida. Então, é isso que se põe. Daniel prova em suas orações que o nome do mensageiro representador do Criador foi feito ganho de nome. De chamar Iá, passaram a chamá-lo de Iarro. Esse nome vem desde há muito tempo, desde o dilúvio.
desde quando ele apareceu. Quando ele apareceu para Abraham, Isaac e Jacó como Todo-Poderoso, que Todo-Poderoso o verbo o verbo sou que sou. Abraham, Isaac e Jacó não conheceu ele, porque Abraham, Isaac e Jacó conheceu o nome Iá, e não o Iarro. Então se pôs dessa forma. Então ele não foi conhecido o nome Iarro com Abraham, Isaac e Jacó, mas sim o nome Iá. Então ele diz que não foi conhecido o nome Iarro. Abraham, Isaac e Jacó disse que não conhecia o nome Iarro. Por isso que aconteceu. Veja aqui que o nome do Criador consiste somente de duas letras, Iá. É Iá, é o nome do Criador. O nome do querube é Iarro. Esse que apareceu a Moshe, aos profetas, tudo. O Iarro, que é o querube, que vinha falar as palavras do Criador e também se posicionava como Criador, simbolizando o Criador para corrigir o povo, para implantar a lei, para, enfim, matar aqueles que eram desobedientes. E tudo isso. Não existe a quarta letra nos nomes hebraico. Não existe. Essa letra Re foi colocada pelos sacerdotes na época para evitar o povo pronunciar o nome do querube, para não jurarem falsamente ou blasfemar por causa da lei. Essa quarta letra aqui foi posta pelos sacerdotes na época. O sacerdote mandou os escribas colocar nos pergaminhos. Entenderam? O espírito do Iarro diz que tem pergaminho, os verdadeiros pergaminhos só tá com o nome Iá em prosa. E tem outros pergaminhos que tá só 3 letras do nome Iarro, simbolizando o querube também. Mas a letra Vav foi o povo que acrescentou para chamar para o querube, para diferenciar ele do Criador. Chamou de Iarro. Entenderam? Então o povo na época chamava para o Criador de Iá e para o querube de Iarro. E o querube que colocou o nome no povo e na cidade de Israel, para o povo ser chamado pelo nome dele, que ele criou para a glória dele, para a glória do Iarro, do Iá, aliás. E a quarta letra foi acrescentada pelo sacerdote. Não existe o tetragrama como o nome do Criador. Não existe isso. O povo estão inventando nomes, estão colocando posse de espírito dentro da palavra do Criador e não existe. Vamos lá. Por isso que Irmiarro diz que mudaste, porém profanaste o meu nome quando colocar a quarta letra. Aí já no século IV, depois da morte do Salvador, quando foram restaurar os escritos, acrescentaram os maçoréticos de Adonai para cima do tetragrama. Aí criou o nome Yehová. E os tradutores, na época, não tinham conhecimento do forjamento disso e criaram o nome Yehová. E do Hashem para cima do tetragrama fizeram Yahvé. Aí trouxeram a deidade satânica para dentro da palavra do Criador. O Criador diz que ele não dá o nome dele a outro. Ele não dá a glória dele a outro nome. Entendeu? Nem imagens e escultura. Ele não dá a glória dele a outro nome. Ele não é chamado de outro nome. A identidade do Criador, do querube, está dentro do povo e da cidade de Israel. E ele era um representante do Criador, Iá, o querube. A gente vai ver mais adiante para dar provas para vocês. O nome Jeová, Yahvé, surgiu pelos tradutores que não depararam com as façanhas dos escribas por colocar os maçoréticos de Adonai e Hashem para evitar pronunciar o nome do querube. Entenderam? Foi isso que aconteceu. Vamos mais adiante. O nome do Criador é Iá, significa sou. O nome do querube, sou que sou. Porque a gente lê aqui sou, aí o Vav significa que, e volta novamente para o Iá, sou. Então aqui é o Iá, sou. Aqui é o Vav, que. Aqui é sou novamente, que
que volta a dizer sou. O Iá é o nome do Criador. Então vamos ver aqui. De início, o nome do querube foi posto no povo e na cidade. Então eles começaram a ver que eles começaram a perder a pronúncia. Então ficou Yehoshua. Se fosse uma abreviação se for para abreviar o nome Yehoshua, ou então Yehohanan, como é Yahuhanan, não ficava não ficava Yahuhanan ou Yosh. Isso a gente se encontra nos outros nomes. É Yohanan, Yohanadab. Então, se era como ele era para fazer os sacerdotes na época, fazia assim, Yoshua. Mas é errado aqui também. Eles viram que não dava para fazer, que foi que houve? Pegaram esse nome Yeshua, que foi do tempo do exílio babilônico, que aí pegaram esse nome já de lá, do aramaico, e implantaram nos filhos de Israel. Veja que não tem como aqui fazer. Esse daqui é inválido. Opa, não tem como fazer. Esse daqui está inválido, porque se fosse para acompanhar os outros nomes, ia ficar Io, como Ionadav, Yohanan, enfim, na abreviação. Então ia ficar Yoshua. Isso daí ia ficar de acordo com como eles fizeram, mas mesmo assim está errado a redundância do nome, a abreviação. Então eles pegaram o nome Yeshua de lá, do aramaico, e implantaram, simbolizaram a Yehoshua. Isso que aconteceu. Na expectativa, a gente vê assim, que o nome do querube vem ser dessa forma, Yahushua. Entende? Porque o nome do querube é Yahu, então ia ficar Yahushua. O que houve aqui? A redundância do nome só tirava o Vav, porque essa letra aqui foi o povo que colocou para o querube para simbolizar o Criador. Então ia ficar Yashua. Entendeu? Então, este nome aqui é o nome do Salvador, Yahshua, porque olha aqui, o nome Yah, olha aqui, Shua significa salvação. Então, pega o nome do Criador. O Filho veio se sacrificar para o querube, chamado Yahu, entenderam? Que era para com que o Yahu pudesse entregar todo o poder e autoridade para o Filho do Yah, entendeu? O Yahu, que é o querube, que gostava de sacrifício e de animais e outras coisas, o filho do Yah veio se sacrificar para com que pudesse receber do Yahu, que é o do querube, todo o poder, honra e glória através de sua morte. Entenderam? Então o nome do filho é Yahshua, não é Yahushua. Yahushua ficou para o nome de Yosué. Ficou para o nome Josué, que a gente chama, né, José, mas só que o nome mesmo é dele lá é filho de Nun, o Yus, até esqueci o nome, desculpa. Então é dessa forma. Então esse nome aqui era do filho de Nun, Oxéia, aliás, lembrei, é Oxéia. Aí foi colocado o nome do querube, que apareceu para Moshe. Aí se acrescentou isso, Yahushua, para o nome de Oxéia, filho de Nun. Então, não poderia ser o nome do Salvador e Yahushua, porque é o nome do querube. Então, ele ia receber o nome do Pai, porque ele em João, a gente vai ver lá, que ele fala que tem o nome do Criador. Veja como ficou o nome do povo lá, com o nome do querube. Eles mudaram de início, que era Yahu, colocaram Yeho, Yehohanan, Yehoiada, ó, Yehonatan, ó, tem tudo aqui essa referência. No final eles colocaram o certo. Benayahu, Isaliahu, enfim, tudo aqui, ó, Yahu, no final. Esse colocou certo.
Vamos mais adiante. Veja que quem apareceu para Moshe com o nome Yahweh. Veja aqui, apareceu-lhe o Malak, olha, aqui está dizendo que foi o Malak do Yahweh, que é o do querubim. Apareceu o mensageiro do querubim, vamos ler dessa forma, que é o Yahweh, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moshe olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Respondeu Elohim a Moshe. Quem que respondeu Elohim a Moshe? Foi o Malak do Yahweh, que é o querube. Foi o mensageiro do querubim que apareceu a Moshe e falou. Falou desse sou, que significa Yahweh. Tá aqui Yahweh. A gente tira essa outra letra aqui porque não faz parte. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: sou, que é o Criador, enviou a vós. Quer dizer que o Criador enviou o Yahweh, que é o sou, o Criador, que é sou, enviou ao povo de Israel o Yahweh, que é sou, que sou, para libertar do Mitzray o povo. Então, veja só aqui, quem apareceu com o nome Yahweh foi o mensageiro, simbolizando o querube. Então, o querube depois começou a se manifestar por Moshe, fazendo sinais e prodígios no Mitzray. Então, ele veio com o nome Yahweh, significa sou que sou, representando o Yah, que sou. Entenderam? Aí tá. Esse tetragrama não existe no nome do povo, nem na cidade, nem nada. Porque se fosse esse tetragrama aqui, estaria no nome do povo e na cidade de Israel. Essa letra aqui foi posto, a última letra foi posta pelos sacerdotes. O Vav aqui foi posto pelo povo, porque viram que o Yah só significa sou. Então, para se tornar o nome mais forte, o nome mais vivido, colocar Yah. Entenderam? Para o querube. Então, por isso que quando acrescentar a última letra, Irmiarro fala, mudaste, porém profanaste meu nome. O querube fala isso, o Iarro fala isso, mudaste, porém profanaste meu nome. Que é o querube que está falando isso para os sacerdotes, para o povo. Veja só aqui em Salmos 135, quando você diz aleluia, você está dizendo louvai a Iá. Louvai o nome do Iarro, do querubi aqui. Louvai o Criador, que ele está dizendo, depois louvai o nome do querubi. Louvai o servo do Iarro, do querube. Louvai ao Iá, porque o Iarro, que é o querube, é bom. Assim que a gente interpreta no hebraico. Cantai louvores ao nome, porque ele é bondoso. Porque o Iá, que é o Criador, escolheu para si Jacob e o Israel para o seu tesouro. Entenderam? Então, louvai ao Iá, que é o Criador. Louvai ao Iarro, que é o querubi. Assim que se fala. Louvai o servo do querubi, que é o Iarro. Louvai ao Iá que fez os céus e a terra, porque Iarro, que é o querubi, é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque ele é bondoso. Porque o Iá escolheu para si Jacob, que é o Criador escolheu Jacob, Israel por tesouro. Entenderam como é que se lê no hebraico? É desta forma que a gente lê no hebraico. Veja aqui, eu disse, não verei mais, em Yeshayahu 38:11, não verei mais o Iá, que é Iá na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores da terra. Ele está dizendo que é o filho aqui, olha, uma profecia do filho. O filho tem o mesmo nome do Criador, Iá, ó. O filho veio como verme, se fez carne e habitou no meio do povo ivrim. No meio do povo ivrim, que aconteceu? Ele andou no meio dos moradores, dos homens. Entendeu? É isso. Cantai Elohim, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. Pois o seu nome é Iá. Ó. Exaltai diante dele. Ó. Está dizendo isso. Que esse daqui é o espírito do Iá mesmo. Do Criador dos céus e da terra. Esse daqui a gente já viu, já. Confiar no Iarro, que é o querube, porque o Iá é Iarro. Ele está confirmando aqui que o Iá, que é o Criador dos céus e da terra, é o Iarro, que o Iarro simboliza o Criador de rocha eterna, entenderam?
Isso que ocorreu na época. Foi o Yahweh que trouxe, que é o querubim que trouxe toda a lei, todas as coisas celestiais para o povo. Adorar o Yah. E a ele também. O querubim também era adorado pelo povo. Disse, eu não verei mais o Yah, que é Yah. Olha, na terra dos bens, isso nós já vimos já. Bem-aventurado o homem que tu repreendes, ó Yah, que ensina o Torá. Então, tudo isso. Então, o querube era chamado de Yah e de Yahu para o povo hebreu. Mas o nome do Criador mesmo é Yah. O nome do querube, representante do Criador, que apareceu na sarça, que colocou lei, enfim, fez tudo aquilo com o povo de Israel, o nome é Yahu. A quarta letra foi posto pelos sacerdotes para ninguém chamar mais o nome Yahu, que é do querube. Então o querube falou, mudaste, porém profanaste meu nome. Quer dizer, quando se muda o nome do Criador, dá o que? Passagem para outros nomes. O tetragrama não vem constar o nome deles, do Criador dos céus e da terra, nem do querube. Vem dar lugar, Jeová, Yahvé, Yahweh, e, enfim, vários nomes como nós vimos de início. Então são nomes de espíritos de demônios que se está fazendo, se transformando em mensageiro de luz para enganar muitos, como Deus, Jesus, enfim, são esses fatos que vêm também constar. Se o nome do Criador é apagado do mundo dos Yahudis, o Filho também é porque tem o nome do Criador, Yah. Então o que aconteceu foi uma coisa surpreendente. Entenderam? Foi uma coisa surpreendente. Veja aqui o que o Filho fala. Em João 17:11, no Testamento Interlinear Analítico Grego e Português, Editora da Cultura Cristã, primeira edição de 2008, página 433. Veja aqui nessa parte, guarda em teu nome, teu que tens dado a mim, olha, a tradução. Para que seja um assim como nós. Veja outra tradução, teu nome que me deste. Olha, tem duas traduções aqui. Então aqui fala no rodapé, não vou continuar no mundo, mas eles vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome o nome que me deste. Já inverteram aqui, mas simboliza a mesma coisa. Em teu nome, o nome que me deste, para que como nós, eles sejam um. Vejamos mais adiante. Veja que na tradução da língua original de João Ferreira de Almeida, edição contemporânea da editora Vida, cópia de 1990, impressa em 1996. Essa daqui é a mais antiga. Veja, guarda em teu nome o nome que me deste, guarda em teu nome que me deste. Veja só. Então aqui também, de Almeida, revista atualizada da SBB, que é a Sociedade Bíblica Brasileira, a cópia de 1988, a mais antiga ainda, e impressa em 2005. Guarda em teu nome que me deste. A mesma coisa aqui na tradução brasileira. Ó. Então, filho tem o mesmo nome do pai. Ele veio com o nome Ia. Ele é Iá. Por isso que Sheloma, como dizia, a gente chama na nossa linguagem chamamos de Salomão, quando ele dizia, quem subiu os céus e desceu, quem encerrou os mares no seu punho, qual o seu nome, o nome do seu filho? Então em Salmos nós encontramos muito Iá e Yahu, entendeu? Iá é para o Criador e Yahu é para o querube, que veio simbolizar o Criador, entenderam? Esse que é o correto. Veja aqui que Irmiarro disse, se cortou a árvore e o seu fruto, então se corta a árvore, não tem como saber o nome do fruto. É tipo, a árvore seja mangueira. O nome do fruto qual é? Manga. É redutivo, a manga é uma palavra redutiva de mangueira. Mangueira para a árvore, manga para o fruto. Então, essa aparentemente as coisas. Se corta a árvore, você não vai saber o nome do fruto. Então, cortamos da terra do vivente para que não haja mais memória do seu nome. Então, o que foi que houve? Quando o querube, quando Malá apresentou a Míriam, ele falou o nome do Criador, o nome do Filho, aliás. Então, receberás e dará o nome Yahshua, que é Yah é a salvação, significa isso. Deu o nome do próprio Criador, não foi do querube.
Foi o nome do próprio Criador. Então é Yahshua. Entenderam? Então, entre vários nascidos da Babilônia com o nome Yeshua, já imaginou? É a mesma coisa, tendo vários Iego, aí nasce um Iago e vem um reino como Roma, manda apagar o nome Iago. Quem é que fica sendo chamado depois? É Iego. Por quê? Porque é um nome comum, nome normal. E como não tinha como definir, e veja que mais adiante eu vou mostrar para vocês os mais detalhes. Veja que Daniel fala em 9:26. Depois de 72 semanas será cortado o ungido e não será mais. Será o quê? Os outros dizem aqui nessa parte que ele foi cortado, morto e não será mais. Mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, como é que não... Aqui ele está dizendo tudo que existe do ungido, como o nome, como outras coisas que ele fez. Aquilo não existirá mais, olha. E não será mais, quer dizer que o nome será apagado. Ele está confirmando o que Irmiarro fala, que cortou o nome. Destruirá o santuário e o templo. O templo lá era chamado o templo do Iarro, que era o templo do Iarro para louvar Iá. O seu fim será como imundação, destruição. Então colocaram o assolador lá, que foi Zeus, que era chamado na época de Deus, e de Deus veio a palavra Deus, e de Deus todo mundo está adorando, hoje em dia, por Roma. Entenderam? Veja que Yeshayahu fala, 14:20, como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, que é Júpiter, Zeus, simbolizando. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, enfraquecia as mentes das nações, e tu dizes em teu coração, subirei acima dos céus, dos mensageiros, do Altíssimo, exaltarei meu trono, e no monte da congregação, que é do monte da Assembleia, igreja, me assentarei ao lado do norte. Ao lado do norte, de lá de Israel, fica Babilônia e a Síria. A Síria nós falamos, mas é da descendência de Arã, lá que começou a descendência de Arã, que usou o aramaico, tudinho, fez aquela dominância. De lá que veio o nome Deus para dentro da Grécia. Entenderam? Vocês lendo aquele livro de 1 Macabeu, você vai ver tudo ali, a narração de 1 Macabeu vai ver que implantaram o Deus dentro do templo do Criador, e os próprios gregos e romanos diziam dessa forma, que esse que é o Criador dos céus e da terra, para todo mundo adorar. Então, como os romano e grego não conhecia quem era o Criador mesmo, o nome que foi pregado, aí adoravam. Então, os Yahudim, como não se inclina para estátuas, eles começaram a matar, a fazer perseguição. Daí que veio a diáspora. Entenderam? Por quê? Porque a seita dos Nazirei, tá? E com a revolução lá de Macabeus e tudo lá sobre o reino contra o reino da Grécia e de Roma, aliás, eles estavam insatisfeitos e começaram a lutar contra. Então os soldados começaram a atacar o povo de Israel. Então o povo de Israel na diáspora fugiram, muitos morreram, foi maior perseguição. Os macabeus também partiram para cima para lutar contra os romanos e foram derrotados várias vezes. Por quê? Porque, como se diz, eles também tinham, a maioria tinha esquecido o nome do Criador e estavam só com a lei. Isso que aconteceu. Você lendo o 1 Macabeus está complementando o que Daniel fala. Então, implantaram os Zeus dentro do templo do Criador, que Zeus era chamado na época de Deus, e transliteraram depois, de má fé, o nome Yeshua. E aí criaram o nome Jesus. Aí, como Jesus não tem coisa, colocaram o nome Cristo, significa ungido. Não tem significado de salvação, o nome Jesus, colocaram o Cristo como ungido, entendeu? Porque Yeshua só significa salvação, não tem o nome do Criador. Então o nome do Criador e do seu Filho é Iá. Então quando ele veio com o nome Yahshua. Então, observe que vai se assemelhar muito. Mas
gente vamos entrar mais em detalhe. A palavra Deus, vamos conhecer primeiramente a palavra Deus. A palavra Deus vem da palavra grega Deus, referindo a Júpiter, Zeus da Grécia. Este nome conhecido pelos europeus na época. Deus é derivado da palavra Zeus. Quando você chama Deus, está dizendo Deus. Genitivo, Deus, divo, do vocativo Deus, que está ligado à raiz divi, grego Deus, latim divus, português Deus, que significa brilhar, ser luminoso. O Deus do Indo-Europeus, da página, esse está no livro de Deus Indo-Europeus, da página 279. No dicionário R.J. Freire, diz que o nome Deus, com a letra D, a terceira declinação da letra Z, de Zeus, referindo a Júpiter, na época. Veja que no grego, dia também era chamado para Zeus. Dia era chamado para Deus, porque colocaram, parece, o nome de Paulo. E Barnabé era chamado de outro. Então, como Paulo fazia sinais e prodígio ali, então chamavam de dia para eles, os gregos, que era referindo a Zeus. Tudo isso você tem que observar no grego, como é o nome. Aí passaram isso. Veja que Eliarro, no livro apócrifo dele, capítulo 33, versículo 1 e 2, diz a semelhança do anti-ungido, quer dizer, do ungido falso. Eles querem ser anticristo, mas não é. É do ungido falso. Ele fará os mesmos sinais e prodígios do gênio, só que não ressuscita mortos. Isso que Deus faz. Nunca vi Deus ressuscitar os mortos. Apesar que os irmãos tudo oram quando um irmão morre lá, mas não ressuscita. Entenderam? Por quê? Porque estão usando o nome de um querube, que é Zeus. Zeus não ressuscita mortos. Ah, mas tal fulano estava em coma, ressuscitou. Claro que ele estava em coma. Sabe o que é a palavra em coma? É inconsciente. Por causa das dores que causa no corpo, da infecção e faz a pessoa ficar inconsciente. Aí vai lá ora por ele, lá ressurge, não ressuscita, ressurge, volta, porque ele foi curado com oração e outras coisas, porque a palavra do Criador tem poder. Então esses espíritos todinho usam a palavra do Criador para manifestar o poder. É isso que ocorre. Então ele, aqui dizem primeiro, ele caminhará sobre o mar, sobre os rios, como se for terra firme. Ele fará os coxos andarem, os mudos falarem, e fará os cegos verem, purificará os leprosos, curará os doentes, expulsará os espíritos dos possessos, diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará a obra que o ungido realizava. Veja só. Apenas não ressuscitará mortos. Veja só isso. E é verdade, a gente vê nas igrejas isso. Evangélica. Eu digo porque já fui evangélico também. Fui da denominação evangélica. Eu digo que isso a gente vê. Assim conhecerás que ele é o filho do pecado, porque sobre ele não sobre a vida, sobre a alma, ele não tem poder sobre a alma para ressuscitar. Isso que se diz lá. Então observa só uma coisa, que ele faz sinais e prodígios. O nome de Deus vem de Zeus, e quem se faz o milagre e sinais e prodígios no lugar do nome de Jesus Cristo é o próprio Prometeu, filho de Zeus, que deu fogo aos homens. Diz nas lendas lá. Agora vamos para o título El. Muita gente diz que esse nome El é de um ídolo do pai de Baal. Mas não é o que se vê. El é dado e Elohim, Elohai, Elohei, tudo, Elohai, Elohei, todos esses nomes são dados para a deidade, para toda a deidade espiritual. Até mesmo aquele que se posiciona como o Criador, na sua palavra, é chamado de Elohim. Como diz a Escritura, e a Escritura não anula. Então El vem do poço, vem lá da cidade de Betel, sim, é Bet-El, no hebraico. Isso desde Jacó, olha, há muito tempo. Então, muitos espíritos, como não tinha, aparecia para as pessoas e não tinha nome, eles chamavam de El, como aconteceu com o pai de Baal. Entenderam?
Então era chamado para todo espírito, mas observe que se você acha que é coisa, então olha aqui, Elohim, Elohai, Elohá, como é? Elahá, Elohai, Elohá, Elohai. Aqui tem vários nomes aqui, Elohei, Eloheiha. E o principal que o Salvador usava muito era Eli. Veja que aquele está no Salmo, onde ele, na sua morte, ele fala: Eli, Eli meu, por que me desamparaste? Por que está afastado de mim, de mim auxiliar e das palavras do meu bramido? Elohai meu, olha que ele fala: Elohai meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Veja aqui onde está Eli, ó. Eli, Eli, ó. Mas aqui é Eli, Eli. Aí colocaram o nome meu. Eli, Eli. Que ele está clamando. Tá aqui Elohai, ó. O nome, a palavra Elohai. Então tudo isso. E aí os outros dizem assim, não, porque é da deidade. É o rim. Mas não existe o rim no hebraico. Não existe a letra Vav aqui no meio. Não existe no hebraico. O Espírito diz que não pode nem acrescentar e nem tirar qualquer palavra. Entenda. Não pode tirar nem acrescentar. O que, se é o rim, se é o ou o rim, e eles não souberam nem dar totalmente, quem inventou esse nome, o significado, porque Elohim significa ser, pilatra, como pilar, é uma coisa de firmeza, enfim, coisa firme. Mas o rim que eles querem dizer é ser soberano e eterno criador. Já imaginou se é chamado para todos os espíritos Elohim? Faça ideia o nome Urim chamado para todos os espíritos. Então todos os espíritos, até demônios, foram criadores dos céus e da terra, como eles querem dizer que Urim significa ser soberano e eterno criador. Se eu chamar Urim para esses espíritos caídos, eu estou chamando como eles fossem criador dos céus e da terra. Até o significado não souberam dar para o rim. Isso foi inventado pelos tradutores. Isso está errado pelos pesquisadores. Não existe a palavra rim no hebraico, simbolizando ao Criador. São esses nomes que aparecem nas escrituras. Porque se aparecesse o rim, estava o Vav também lá, que a gente não vê isso. Alá, Elá está no livro de Daniel. Então, teve um lá que fundou a religião muçulmana e ele tirou a palavra de lá, Alá, Elá, que ele começou a chamar Alá, porque isso também pode simbolizar o A, porque ele é a primeira letra do alfabeto hebraico, que simboliza o A para nós, mas para eles não tem realmente som. Ele só simboliza o som vogal, isso se chama, e aí o Daniel chama Elá. Vamos mais adiante. Veja, o nome do criador é Iahu, ou Iá, aliás. O nome do filho é Iashua, porque tem o nome do criador. O nome do querube é Iahu. Veja. E a quarta letra foi posta pelos escribas através dos sacerdotes. Então criou o tetagrama. Possibilitou a criação de outros nomes, o tetagrama, tornando-se maldito. O tetagrama se tornou maldito, trazendo possessão de espíritos caídos, fazendo-se semelhante ao Altíssimo, como nós vimos. Então, a maioria desses espíritos, como Jeová, Javé, Alá, Yahweh, enfim, todos esses são espíritos de demônios que os tradutores colocaram dentro da palavra do Criador. Que eles fazem isso, colocam dentro da palavra do Criador. Já imaginou essas pessoas adorando eles? Vai ter salvação? De maneira alguma. Esses nomes são tudo reprovado. A palavra do Criador reprova isso. Enfim, quando você começar a orar com Iá, chamando para o Criador e para o Filho Yahshua, vocês vão ver que todas as influências negativas, todas essas influências, até aquilo que aquela unção que você recebe de Deus e de Jesus, sairá de você, porque aquilo, tu sente uma coisa forte, mas é uma carga maligna que está descendo sobre você. Que a unção do Iá é uma unção verdadeira, uma unção mesmo que essas coisas não prevalecem sobre você. E tudo que sai da sua boca, usando
usando o nome do Criador com a sua palavra, acontece. É dessa forma. E muita gente, eles estão enganando muito, até falando em línguas, porque todos os mensageiros falam em línguas. Esse é o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, mande para mim. Mande para mim, enfim, para a gente poder discutir melhor. E vamos lá para ver uma coisa mais impressionante que o Espírito mandou fazer. Veja aqui no livro de Irmiyahu, olha o que ele diz aqui, isso é a transliteração. Eu fiz dessa forma, coloquei aqui, como eu coloquei lá, Iarro, e entre parênteses a letra que o sacerdote colocou, acrescentou, que é o tetagrama, tá aqui, ó. Essa causa aqui, tá aqui, ó. Iarro, aí coloquei entre parênteses aqui a letra que os sacerdotes acrescentaram para o povo não blasfemar o nome Iarro. O nome Iá é o nome do Criador. Aqui quem está falando é o querube. Então existe palavra do Iá e existe muitas palavras do querube. Se fazendo como o Criador. O Criador não mata, não coisa. Ele é vida, ele ressuscita. Então quem fazia todas essas coisas aqui era o querube. Gostava de sacrifício, isso aqui. Então o filho veio se sacrificar para receber todo o poder e autoridade dos céus, para com que pudesse dar continuidade à sua jornada, como assim, que ressuscitou o terceiro dia para o povo poder buscar ele, mas foi impedido por Roma o nome. Então veja aqui o que, é que ele diz, olha, porque seria o homem surpreendido como valoroso que não pode livrar, mas tu está no meio de nós, querube, que é o Iarro, e nós somos chamados pelo teu nome, e não nos desampare, quer dizer que foi o Iarro que colocou o nome no povo e na cidade, pode ver, que você vendo no hebraico o nome Iarro, está no povo, Yermiarro, Matitiarro, só não Yahushu, eles colocariam Yehushu, porque mudaram de início. Se mudaram de início, o nome, claro que óbvio que iam perder. Então, na época de Esdras e Neemias, quando foram libertos do cativeiro, o povo de Israel, da Babilônia, foram libertos do cativeiro, que Esdras e Neemias, quando começaram a fazer a genealogia do povo para sair de lá, para ir habitar em Israel e também dividir suas tribos, o que foi que houve? Ele fez o livro de Primeira Crônica e Segunda Crônica, com os nomes do povo tudinho de lá. Ele começou a tirar a letra Vav do nome do povo. Lá, por isso que você encontra Jeremias, Yeshaiah, Azariah, Hananiah, tudo assim. Ele foi tirando esses nomes, a letra Vav. Por quê? Para ficar o nome do Criador. Entenderam como é? Então foi assim. Aí já no primeiro século a gente já vê só o nome do. Não fica Iarro no final, fica só Iá. Isso que ocorreu. Então é deste modo. Olha a maravilha aí traduzida. É dessa forma que era para a Bíblia nossa vir. É dessa forma aqui, olha. Yerushalayim. A pronúncia é essa. Aqui era para ser Yahushalai, que era o nome do querubim, mas só que aconteceu várias coisas aqui até chegar esse nome. Olha, Shemuel. Aqui é Shemuel. Faltei tirar essa letra aqui para substituir pelo E. É muita coisa boa aqui. Ó. Yehudá. A mesma coisa está escrito. Yehudá. Olha. Yerizkiarro. Ó. Tá aqui o nome. Yerizkiarro. Manassé. Manassé, olha, tá aqui o nome. Tudo correspondente. O M, o N, o Shin e o Re no final. Olha. Manassé, a mesma pronúncia. Não se mudou nada. Esse daqui tem um som de. Esse H tem um som de Re. Como também tem um som de Het, aliás, de Re. Como também o Re também. Tem o mesmo nome. Aqui a gente encontra nomes de início com o nome Re, com a letra Re e Het. O mesmo nome.
Então é muita coisa boa para a gente aprender. Veja que em Yeshayahu, confiai sempre no Yahu, no Querubi, porque o Yah, que é o Criador dos céus e da terra, é o Yahu. Olha que ele confirma, que é o Querubi, de rocha eterna. Veja aqui, o Yah, olha aqui. Então, confiai sempre no Yahu, que é o Querube, para o povo confiar no Yahu, que é o Querube, porque o Yah, que é o Criador dos céus e da terra, é Yahu, que é o Querube de rocha eterna. Entenderam como é? Essa é a tradução e a transliteração correta. Então, colocar o Senhor, onde já se viu falar para o mundo espiritual Senhor, no lugar do tetragrama? Que você não sabe nem que espírito está adorando. E o nome Deus também, que é o nome já de Zeus. Isso que eles fizeram na época. Aos nossos dias, todo mundo está sendo enganado por causa disso. Olha só, a beleza só. Agora dá para ler, dá para entender o hebraico tudinho. Jacob. Esse B aqui que eu coloquei o tracinho negritado, ele tem um som de V. Entendeu? Que é a mesma coisa. Quando você vai ver o nome, olha, o I e o A, olha. O Yud e o A e o K. O Q, aliás, o O, que é esse maçorético aqui em cima, e o B, sem o pontinho dentro, que tem um som de V. Tá aqui, olha. De acordo. Lá, Jacob. Israel. Olha. Você vê esses nomes aqui, olha. Tudo assim é o porque vem simbolizando de Elohim, Elohai, Elohei. É muita coisa. Ashur, Ashur que é para a Síria. Mitzray, que é para o Egito. Yerushalayim, que é para Israel. Tá de acordo, tudo aqui, olha. Yerushalayim, tá aqui a palavra Ashur, que é para Síria. Enfim. Eprai, olha o P cortado aqui no meio, negritado, porque ele tem um som de F. Só que não existe F no hebraico, o som. Então é Epraim. Não é Efraim, é Epraim. Olha a diferença. Assim vai indo. Tem mais novidades. Veja aqui no hebraico, em Salmos, escreva-se isto para a geração futura. Veja só, para a geração futura. Para que um povo que está por vir louvará o Iá. Aleluia. Quando você diz aleluia, você está dizendo louvai a Iá. Olha, que é para a gente louvar Iá, que é o Criador dos céus e da terra. É o Iá. Iarro é o querube, que foi representado de Iá, porque ele não diz que Iá é Iarro. Então ele está dizendo aqui que é para louvar a Iá. A geração futura vai louvar a Iá. Quem é o Iá? É o próprio Criador e o próprio Filho que virá. Então, é desta forma. Quando você vê assim, é o querube que está falando. Quando você vê assim o Iá, é o próprio Criador. Aqui é Sion. Sion. Aqui o nome. Aí, assim vai indo. Tá aqui o nome de Sion. Cadê? Tá aqui de Sion o nome. Então é isso aí, gente. Tem muita coisa boa. Agora, esse que era uma transliteração e tradução correta do hebraico para nós. Veja só o que ele diz aqui. Porque o Iá escolheu para si Jacob, como nós já vimos lá. Israel para o seu tesouro, nós já vimos isso. Veja aqui, aleluia, que significa louvai a Iá, louvai o nome do Iarro, que é do querubi, louvai-o, servo do Iarro. Entendeu? Está aqui o Iá, que é aleluia, tá aí esse nome aqui é aleluia, significa louvai a Iá. Aí o querube está dizendo que louvai ao Iarro também, que é o querube, que ele é um representante do Iá. Isso que ocorreu. O Iá é o Criador dos céus e da terra. O Iarro é o querube, que colocou o nome do povo na cidade de Israel. Sihon. Aqui é Sihon o nome. Esse CH significa Ron no hebraico, que é este aqui, ó, que é o Het. Então se chama Sihon. Para você ver, olha, o S, o Yud, o Het
o Vav e o Em, que é o M. Então tudo isso é uma maravilha agora para você entender. Olha aqui também, que apareceu a Moshe, foi o Malá, que está aqui, olha, isso daqui é em Êxodo. Apareceu o Malá do Iarro, quer dizer, com o mensageiro do Iarro, aliás, que é do querube. Há uma chama de fogo, esse a gente já viu, que apareceu para Moshe, foi ele, o mensageiro do Iarro, do querubi. Veja só aqui, como ele diz, eu sou Elohai de teu pai, Elohei de seu pai, de Abraham, Elohei de Isaac, Elohei de Jacob. E Moshe escondeu o rosto porque temeu de olhar para Elohim. Então é isso. Esse caso aqui, que ele dispõe sou que sou, significa Iarro. Então esse sou é Iá, que Iá enviou a voz, quem enviou o Iarro, que significa sou que sou. Entenderam agora? Ficou melhor para você entender, né? Então, veja aqui como o que Daniel fala. Esse é o livro de Daniel já. Livro de Daniel. Na verdade, Senhor nosso Eloheinu, que tiraste do teu povo da terra do Mitzrai, que é do Egito, com a mão poderosa, e te adquiriste nome, como hoje se vê. Quem tirou o povo do Mitzrai? Foi o próprio querube, o Iarro, usando as mãos, usando o poder que foi dado a ele pelo Criador Iá. Ele veio simbolizar o Criador e libertou o povo de Israel. E adquiriu o nome de novo, resgatou aquele nome antigo dele e adquiriu o nome. Daí ele passou a colocar o nome no povo e na cidade de Israel. Aqui ele está confirmando. Veja mais adiante. Porque a tua cidade e teu povo é chamado pelo teu nome. O próprio Daniel fala isso, que o povo e a cidade é chamado pelo nome dele. De quem? Do querube. Isso que ocorreu. Então, é isso que a gente deve pensar. Essas formas de como a gente vê, as pessoas inventando nomes como esses daqui, Jeová, Javé, que você viu de onde veio, e Alro, que é a turma lá do Yahoo, Yau, e Yahweh, enfim, inventaram tantos nomes para o Criador que não vem do tetagrama. Você entendeu? O nome do Criador é Iá, o nome do querube é Iarro, o nome do Salvador é Yashua, porque tem o mesmo nome do Criador, que é Iá, é a salvação. A quarta letra foi posta pelos sacerdotes para ocultar o nome do Criador. Você percebeu muito bem. Então faça um bom aproveito, lê. Está na descrição também esses textos que vocês viram, já tudo colocado, transliterado corretamente também, para você ter uma visão, para você testemunhar, para você falar das boas novas. É isso mesmo, gente. Então agradeço a você, agradeço a sua colaboração, dá um ok dá um ok também aí na descrição, e para ser divulgado também. Enfim, faça um bom aproveito e shalom. Agradeço a você e sua atenção.